Fala galera, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN e eu já vou confessar que eu não tô entendendo o torcedor vascaíno, né? Não tô entendendo. O Vasco tava numa draga, ganhava uma, parecia que tinha ganhado a final de Mundial. Aí o Vasco se classificou ontem e tá todo mundo revoltado, revoltadinho. E, sinceramente, eu não tô conseguindo entender, né? O Vasco se classificou, gente. O Palmeiras já foi eliminado pelo CRB, né? E o torcedor vascaíno tá achando ruim que o Vasco se classificou. Ah, foi só um gol, foi. É mata-mata, gente. Esse time do Vasco não tem costume, os caras não estão acostumados a jogar esse tipo de jogo, não. E era um jogo onde se tinha a obrigação de se classificar. Acaba ficando mais tenso, mais pesado ainda, né? Então, calma aí, dá uma segurada que classificou. Agora é focar no Campeonato Brasileiro. Aquilo ali abriu o caminho para o gol do Vasco. Depois aconteceu aquela atrapalhada toda ali na área. Mas... Dodô da Colina mandou mensagem. Ih, falou o quê? Dizendo que Ele o Dodô acompanha tá mesmo. falando. Dizendo, fala assim, quero ver se vocês vão falar que o Léo Jardim lembrou o Dibu com a defesa espetacular. Falou que lembrou o Dibu na final contra o Colomboani. Olha, Ele já falou, se ué. aperta. Se ele acha, Azar o dele, né? Deixa ele errar sozinho, né? Sorte Isso que você tá querendo dizer. Ele errar sozinho. Não. lembrou? Ou acertar. Não. Aí é que mérito ou demérito dele O próprio. Eugênio não se empolgou com a mensagem do Dodô. Ele não quis ir para grupo com o Dodô. Ele gostei deixou o da Dodô falar mensagem. sozinho. Como que O ele... goleirão saiu Legal. estilo O Dibu Léo e fez Jardim uma tem sido defesaça. É muito heróico bom para o Vasco. É muito bom. Continua, eu te Vasco- interrompi, desculpa, é que o Dodô da Colina Dodô da é um Colina grande sempre acompanha, torcedor, é Prioridade, né, sempre. do Nem parece. gigante da Colina, mas O Vasco continue. vive um Disfarça momento... bem. Nossa, eu nem É, sabia. a gente pode dizer bom na temporada, porque está classificado depois de 9 anos, está nas quartas de final da Copa do Brasil. Muito mérito do Rafael Paiva. Outro dia eu usei aqui uma expressão que muita gente não gostou, né? Qual que é? Inclusive você pegou no meu pé no dia. Qual é? Que está fazendo milagre com um time que é muito fraco Milagre? tecnicamente. Não, milagre seria o Humberto Louser se Tá bom. classificasse o Atlético Goianiense hoje. Não. É um time difícil e ele na entrevista falou mais uma vez sobre isso. Ó, a gente está tentando potencializar mais jogadores. O que é isso? Pegar no elenco ali que tem limitações, jogadores que possam entrar no time e dar uma melhorada e tal. Então ele vai buscar na base. Então entraram os meninos ontem com 2 letras lá para tentar dar uma melhorada. Trazer mais gente que seja possível usar. Exato. JP, JB, não sei o quê. E PK. tal. Jogadores de 2 letras. Só o Paulo Henrique não é PH, podia ser O PH. Eugênio então. tá corneteiro, Gostando do né? Eugênio, pode tá seguir. cornetando até então, apelido de O jogador. Vasco arrebentando, tem um tá momento arrebentando. que, para a realidade dele, é um momento interessante. Está classificado para as quartas de final. É importante. Distanciou da zona do rebaixamento. No brasileiro. Tem alguma margem ali no Campeonato Brasileiro, muito em função de um trabalho muito eficiente e acima do esperado do Rafael Paiva. Agora, dentro desse trabalho, 2 jogadores em campo são fundamentais, o Léo Jardim e o Verratti. Esses caras nas 2 pontas ali seguram, né, muito para o Vasco. O Piton joga vôlei? Piton é importante, mas eu tô... Jogado bem. Há outros jogadores importantes, Abel. Mas esses 2 caras são os extremos. E nos extremos, o Léo Jardim segura muita coisa São lá atrás. tecnicamente jogadores acima. E o Verratti tem um desempenho ótimo, porque a gente está falando aqui, foram quantas finalizações aí do Atlético nos 2 jogos? 37 no total. 37. Né? O Vasco bem abaixo disso. Agora, por exemplo, o Dragão, eu peguei ontem, antes do jogo, várias estatísticas, né? Ah. Tem a pior taxa de conversão das finalizações entre os times da Série A, incluindo jogos da Série A e Copa do Brasil. O Dragão converte apenas 6,5% das suas finalizações. Isso desde o tempo do Jair Ventura. Exatamente. Aí vai o presidente, põe a culpa no Jair Ventura, no Mancini. Então, não tá adianta no tempo. Então, finalizar contratar um goleador. 37 Chegou. vezes e fazer um gol só. Né? Que Foi não o jogo pôde- da ida. não jogou ontem. Enquanto o Vasco Jogou converte 10,9%, 11%, né, arredondando, das suas finalizações. E dentre os times da primeira divisão é o 4º lugar. Isso passa muito pelo Verratti. Esse bom aproveitamento, né? É quase o dobro, né? Dá 11 para 6,5. Você dá uma enrolada ali, Mas é. muito maior o aproveitamento do Vasco, muito melhor do que o aproveitamento do Dragão. Agora, em campo, com o jogo jogado, o jogo muito igual, de muita luta, pouca inspiração dos 2 lados. O Vasco levou a melhor, porque, somando as 2 partidas, teve um goleiro mais eficiente e um atacante
que lá no primeiro jogo achou um gol no finalzinho ali, um bom passe do Lucas Piton. E o Vasco está classificado. Parabéns. Parabéns à torcida, mais uma vez, apoiando, empurrando o time ali. A barreira vai virar barreira. Dá para fazer, mal comparando, né, um paralelo com a seleção feminina. Mais luta do que qualidade. Quer dizer, então, que você falou que ele está fazendo milagre, que o time é fraco, e aí, nas suas redes sociais, você ganhou muitos elogios, é isso? A pessoa não gostou. Mas ficar isso preocupado é um elogio. com isso, não vai falar Quando nada. eu falo que faz um milagre, é uma maneira de elogiar. Não atravessa a Porque rua. ele está tirando uma coisa que não se esperava, de um time que potencialmente é abaixo do resultado que vem conseguindo. Essa é a questão. O Vasco vai ter um agosto muito mais tranquilo do que imaginava há um tempo atrás. Agora, é um elogio ao técnico, né, Sim. Eugênio? Ao time, propriamente, Mas não. o time ainda é só você precisa... olhar para o campo, né, professor? Você vê que tem muitas limitações. Não é só o time, é o elenco, né? Não ontem, mas o Adson tem jogado bem também, Sim, né? ontem não foi Bem, bem, mas ele O tem jogo feito bons anterior jogos. ele foi Feito bem. bons jogos. Contra o Red Braga. Mas é ponto. Foi? Ponto. Esforçado e tal. Mas não- Limitações. quase todo o time tem muitas limitações. O Payet ontem e tal, tomando algumas decisões equivocadas. Você vê que ele tem mais qualidade técnica, indiscutível, né? É um jogador de alto nível, mas também, muitas vezes, com dificuldade de achar o tempo certo do passe, a opção correta de jogada. É difícil. O que você acha que precisa melhorar o Paiva para o Vasco seguir bem no Campeonato Eu Brasileiro e na Copa do Brasil? O Paiva está fazendo o que é possível. Ontem ele montou um time ali com 3 volantes para dar sustentação ao Adson de um lado, ao Payet do outro, né? Então, o Hugo Moura fechava muito aqui pela direita para liberar um pouco mais o Adson, o Matheus Carvalho pela esquerda para liberar o Payet. Mas, assim, eu acho que está jogando no limite, acima do limite técnico do time. Uma pena que machucou o Felipe Coutinho, né? Que é a grande contratação da temporada, que seria podia dar diferente, né? algo a mais ali, mas jogou o quê? Seria 2 diferente, jogos? porque quando a gente Ele já se fala- machucou. Completo nenhum, né? Quando a gente fala de time limitado, as pessoas se ofendem, né? Com a Está palavra. desmerecendo o time, Limitado. A gente está diminuindo o falando de tamanho do clube, limites. De onde bate ali no batente. Limite é dali não vai. É isso, tem essas limitações. É um time que vai defender. Vai depender do Verratti fazer um milagre na frente, do Léo Jardim fazer um milagre atrás, de eventualmente essa jogada que tem com o Piton, principalmente, o Verratti, é algo interessante, mas é pouco, né? E não é só o Vasco, não. Está cheio de time limitado por aí. Bate no limite. Não é vergonha ter limites. E aí vai a qualidade do trabalho do técnico que extrai o máximo que o time pode dar. Só de bater no teto. Está dando o máximo do que é possível, até acima um pouco do que seria possível em termos de imaginação. Daí para cima, você tem que qualificar o elenco. Você vê, o Verratti é o jogador, não sei se ainda é, mas até pouco tempo era o jogador com maior minutagem no Campeonato Brasileiro, de todos os jogadores de linha, né, tirando os goleiros. Um cara com 35, quase 36 anos. O que ele corre, ontem no final do jogo estava se arrastando, não aguentava, mas o que ele se doa pelo time, aí você não tem. Agora está tentando ver se o GB Paiva até a entra gente e ouviu tal. aí, né, Eugênio? O Paiva falou muito sobre isso, né? Porque o segundo tempo, o jogo começou a ficar muito desconfortável para o Vasco. O Paiva falou, a gente parou de ficar com a bola. E até acho que ele fez alterações para colocar jogadores que marcam menos, mas ficam um pouco mais com a bola. Reapareceu o funcionou Galdames, Agora, o time não conseguia sair muito de trás, ficou nessa situação de rebate, segura o resultado, rebate. E deu certo, o time classificou. Agora, a gente fez referências pouco elogiosas à qualidade técnica que não houve nesse confronto, e não poderiam ser elogiosas mesmo, porque não houve. Mas acho que a única coisa que saiu do roteiro foi a predominância do Atlético no jogo de ida. Foi, dá mais o primeiro tempo. Foi a única coisa que saiu do Foi roteiro. O jogo de ontem era do roteiro. Também a gente esperava que esperava fosse isso, isso. Mas o tanto que o Atlético Do desperdiçou roteiro, de mas chance. também precisava ficar só se defendendo tanto tempo no segundo tempo. Mas acho que a Mas eu acho que estratégia ali não foi questão de opção, não. não foi estratégia, não. Não foi que o Vasco... Tanto que ele fala, né? E o Prato acabou de lembrar. Mas no primeiro Fala jogo no também não coletivo. foi opção. Não, foi Não. superado. Não. Foi Mas eu superado acho que na no primeiro bola, jogo na houve uma dificuldade intensidade. do Vasco em conseguir sair da defesa. Sair, quando era pressionado à frente, o Vasco errava muito perto da própria área. Ontem o Vasco não conseguia mais ficar com a bola. Do meio para o final do segundo tempo, o Vasco, ele até o Rafael Paiva faz alterações, eu acho que para dar ânimo, colocar a gente descansada, mas o time começou a rebater. Mas aí você vê, perdeu quando ele faz contra-ataque. alteração, ele coloca jogadores, né? 2 meninos, para um jogo decisivo, né? Você exigir que os meninos deem resposta, acho que é até injusto. Coloca o Galdames, que quando sai do banco a torcida já reclama. Sim. Porque assim, quais são as opções que ele tem?
São essas. São essas. E é o seguinte, Por isso que a gente fala de limites, né? Então, quando ele sofre um sufoco no jogo de ida, foi enorme. Primeiro tempo, né? Aliás, até ontem ficou marcado o primeiro tempo horroroso. Ontem o segundo tempo foi um segundo tempo que o Vasco não conseguiu jogar. No primeiro até foi um jogo que o Vasco foi um pouco melhor. Vamos colocar assim, um pouco melhor, um jogo equilibrado, mas o Vasco um pouco melhor que o Atlético. No final, conseguiu achar um gol que lhe deu a classificação. No segundo, foi sufoco. E resistência, resiliência, e conseguiu, até porque o adversário também tem muitos limites, até mais limites que o Vasco, tecnicamente falando. O Vasco no Campeonato Brasileiro está em 11º, tem 24 pontos, 20 jogos disputados, então tem um a menos. O dobro de pontos do Atlético Goianiense, que tem 12. Sim, e eu falei, e é verdade, que o Vasco se distanciou ali da zona do rebaixamento, já esteve numa situação muito pior. Por outro lado, o primeiro time da zona do rebaixamento no momento é o Fluminense e o Corinthians, os dois têm 20 pontos, o Vasco tem 24. Então não está tão longe assim, só que tem vários times aí no meio. Né? Então, em resumo, o que eu acho assim, não pode parar. Não, tem que continuar pontuando. A vantagem agora, melhorar o desempenho, e aí é só jogo difícil, esse é o problema. Por exemplo, o sábado, foi até bom o Vasco jogar na terça, para o Vasco, porque ele já joga sábado, clássico com o Fluminense. E tem uma vantagem enorme. Ele joga e na semana seguinte ele descansa. É isso. Porque ele não está nem em Libertadores, nem em Sul-Americana. Então, provavelmente, ele vai enfrentar um Fluminense sábado com um Fluminense reserva. Porque o Fluminense terá jogado na quarta, no caso hoje, né, contra o Juventude. Hoje vai ser o time titular do Fluminense. Exato. E semana que vem tem o primeiro jogo com o Grêmio. Com o Grêmio. A Libertadores. Então, a tendência é que o jogo de sábado do Fluminense seja com um time alternativo. Então, o Vasco já começa a ter uma vantagem aí. E aí, a outra semana, ele tem livre para descansar esses jogadores. Para quando voltar a jogar pelo Brasileiro, já chegar numa situação melhor. Agora me fala a memória quem é o próximo jogo. Mas se o próximo jogo for contra o time... Criciúma fora. O Criciúma não, então não é o caso. Porque se fosse contra um time que também está disputando as outras competições, esse time também poderia colocar uma escalação alternativa, o que poderia, teoricamente, facilitar o desempenho do Vasco. Criciúma não, Criciúma vai para a guerra, como diz o Prato. Só no domingo, no outro domingo esse jogo Criciúma. Então ele vai jogar sábado com o Fluminense. Semana livre. Vai ter 8 dias até o próximo jogo. Mas o Criciúma também vai ter semana livre, né? E como o Prato gosta muito de falar, lá em Criciúma o bicho pega. Você já pegou em São Januário? O Prato sabe bem. Caldeirão Carvoeiro. O Prates. Bom, rapaziada, é isso aí, galera. Agora é torcer para que... Eu não tinha pensado nesse negócio aí, hein? É torcer para o Vasco vencer o Fluminense. O Fluminense provavelmente estará com um time alternativo. Acredito que já acreditando aí que será capaz de sair da zona de rebaixamento, né? Pelo que vem fazendo, eu acho que o Fluminense será capaz, o treinador entenderá isso também. E aí já tem jogo de Conmebol Libertadores. 3 dias depois, na terça-feira, o Fluminense já tem o Grêmio pela Libertadores, né? Então, provavelmente o Vasco vai enfrentar um Fluminense muito alternativo, né? Bem reserva mesmo. Então, 3 pontinhos. Tem que ser 3 pontinhos na conta aqui, hein? Dia 10, a barreira tem que vir a baile. Não tem jeito. Campeonato Brasileiro, 1-0 é goleada. E o Vasco vai precisar vencer o Fluminense. Porque... o Vasco hoje tem, vamos ver aqui, 24 pontos. O Fluminense tem 20, o Vasco vencendo iria a 27 pontos. Provavelmente não sairia da 11ª posição, né? Provavelmente. Mas ficaria a 7 da zona de rebaixamento. E vencendo o Cuiabá, que é o seu jogo a menos, aumentaria mais ainda aí essa distância para os demais, principalmente ali para o Corinthians, que já tem 21 jogos. Aí o Vasco iria a 10 pontos do Corinthians, e é algo gigantesco, né? A gente vai ter o Inter ali também com 5 jogos a menos, provavelmente não vai ficar nessa posição com 5 jogos a menos. Conseguiu ainda não entrar na zona de rebaixamento. De 5, se ele vence 2 desses 5 aí, ele já dá uma disparada também. Aí a gente vem o Grêmio com 19 jogos, 21 pontos. O Grêmio ainda tem 2 jogos a menos também.
Juventude 2 jogos a menos e o Criciúma 2 jogos a menos. Esse é o perigo, né? Esse é o perigo. Muita gente com 2 jogos a menos aqui, abaixo do Vasco. Se o Vasco não começar a vencer suas partidas, vai azedar para o lado do Vasco. O Vasco precisa começar a vencer. Obviamente que o Vasco fez um primeiro turno de não rebaixamento, conseguiu fazer 23 pontos, 23 mais 23 são 46. Se o Vasco repetir o que ele fez no primeiro turno, ele já se livra do rebaixamento. Só que a tendência, na minha opinião, é o Vasco fazer algo maior do que ele fez no primeiro turno, né? Porque o Vasco se reforçou, está jogando um futebol bem mais convincente do que o futebol ali dos primeiros jogos, né? O Vasco começou ali vencendo o Grêmio na primeira rodada, depois perdeu 3 seguidas, perdeu para o Bragantino, perdeu para o Fluminense, que estava uma draga, tomou uma goleada do Criciúma e foi a queda do treinador Ramon Dias, né? Aí foi no Criciúma. Aí empatou com o Fortaleza na Copa do Brasil. Perdeu para o Atlético Paranaense 1-0, ganhou do Vitória. Passou pelo Fortaleza. Aí veio o Álvaro Pacheco, né? Passou pelo Fortaleza, tomou uma sonora do Flamengo. Perdeu para o Palmeiras. Empatou com o Cruzeiro em casa. Perdeu do Juventude. Aí veio o Ramon Dias, né? O atual, esqueci, o Paiva. Aí veio o Paiva, ganhou do São Paulo 4-1. Perdeu do Bahia 2-1, jogou bem contra o Bahia. Empatou com o Botafogo, ganhou do Fortaleza, venceu o Inter fora de casa, venceu o Corinthians, que não vencia há muito tempo, venceu o Atlético Goianiense. Perdeu para o Galo, um jogo que o Vasco fez no segundo tempo até legal. Perdeu para o Grêmio, um jogo ridículo, né? Não tinha como requerer nada. Copa do Brasil na bacia ali, né? Das Almas, empatou com o Atlético Goianiense. Mereceu uma vitória contra o Red Bull Bragantino, cedeu o empate no final por erros. E ontem se classificou para as quartas da Copa do Brasil.